Então, esse mês nós vamos ter dois momentos importantes, que é o Agosto Lilás. E o Agosto Lilás, nós vamos falar na primeira semana, que é essa, que a gente está iniciando hoje, dia 4. No Por Trás das Câmeras, a gente tem feito cartazes já falando sobre a amamentação. E no decorrer desse mês, a gente vai falar, nesse primeiro momento da amamentação, né, até o dia 7, a gente vai estar falando sobre isso. Depois do dia 7, a gente vai começar a falar da Lei Maria da Penha, da questão das mulheres, né? Toda essa questão que envolve bastante esse tema também muito importante. Então, é um mês de conscientização, um mês que eu não estou de lilás, hoje eu estou de rosa, mas, é um mês lilás, né? Que o agosto é dourado também. Então, ele tem duas cores que representam duas situações. A Lei Maria da Penha faz aniversário nesse mês, então ela tem mais algumas mudanças, algumas coisas que aconteceram na reforma dela. E, e esse agosto lilás, né, todos os anos, ele busca trazer essa conscientização. Porque por mais que fazemos conscientização, que estamos falando, estamos conversando, ainda está tendo muitos casos de feminicídio. Muitos casos mesmos. Não é poucos casos, é muito caso. Então, a gente precisa conscientizar. Tem horas que eu até penso assim, nossa, mas tanta conscientização, mas nenhuma mudança, nenhuma ação, nenhum resultado, ou pouco resultado. O que está acontecendo? O que acontece? E a gente começa até a ficar meio que triste, né? Com algumas situações que a gente vê, que parece que não transforma, e daí é que para fazer o bem, né? Você vai fazer o bem, você vai chamar 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, duas vão. Mas agora, quando vai fazer o mal, você chama 10 pessoas, 9 vão. Então, é muito mais propício as pessoas tendenciosas e para coisas que não são boas do que ir para coisas boas. Então, essa conscientização, ela acaba sendo uma sementinha que a gente tem que regar todos os dias, que a gente tem que falar, e não é só no mês de agosto, né? O ano todo, que nem os outros temas. Então, é o ano todo, certo? Então, eu espero que vocês continuem na live, que vocês assistam. Quem não puder assistir toda a live agora, nesse primeiro momento, depois é só entrar no nosso canal do YouTube. Vai estar lá, essa semana já fica disponível. Vai estar lá, assista os outros vídeos também que a gente já tem lá. Compartilha, deixa seu like, porque daí você faz com que nós conseguimos fazer mais conteúdo para vocês, né? Então, quanto mais vocês nos ajudam lá colocando seu like, colocando seu joinha, ativando o sininho, compartilhando dentro do nosso Facebook, dentro do nosso Instagram, que você também compartilhe, se você achou que esse tema é relevante, que pode impactar mais pessoas, que você também possa estar fazendo isso, que você possa estar encaminhando essa mensagem para mais alguém. Porque às vezes a gente pensa assim, quem que vai precisar dessa mensagem? E a gente pensa, está tudo, né? A gente pensa, vive numa caixinha que a gente pensa que tá tudo ok, que tá tudo certo. E hoje eu mesmo passei por uma experiência, né? Que eu tava pensando assim, falei, nossa, mas para que mais uma rádio, né? É esse trabalho todo de você ficar ali e tal. E essa palavra e algumas coisas que acontecem, porque a gente é ser humano, a gente vai cansando, a gente cansa, né? Entristece com algumas situações. E daí eu tive um testemunho de uma pessoa que tem o aplicativo da rádio, e ela estava falando da importância que ela tá ali ouvindo um louvor, às vezes uma palavra, no momento que ela tá precisando, né? Então ela tem lá o aplicativo, que é que nem o Spotify, que funciona, né? Você vai estar mandando mensagem, quem já tem o Spotify sabe como funciona. O app da rádio é a mesma coisa, tá? Você vai lá no Google Play, baixa lá, no Play Store, desculpa, eu sempre troco. Vai lá no Play Store, baixa e acessa lá. E quem quiser assistir o que já foi feito de live,
tá lá dentro, tá disponível, ainda tá todas lá, ainda não tiramos nenhuma. E a gente está colocando mais materiais lá, né? Então, ainda estamos num processo, não é no processo que a gente queria estar fazendo conteúdo, mas a gente está fazendo dentro do nosso tempo que a gente tem. Então, para que a gente continue assim, né, fazendo esse conteúdo, é muito legal quando vocês comentam e falam que o conteúdo é bom, que está agradando, que não está. E se vocês quiserem também comentar alguma coisa, se tiver alguém que quer ser entrevistado no programa e quiser mandar uma mensagem para a gente, falando sobre isso, eu quero ser entrevistado. A gente também pode fazer essa entrevista, porque o Por Trás das Câmeras não é meu, ele é nosso, né, para contar histórias reais, vidas reais, tudo real, né? Porque às vezes a gente, como eu já contei aqui várias vezes para vocês, às vezes a gente faz tudo um perfeito, a gente segue pessoas perfeitas, com as vidas perfeitas, com milhares de seguidores, e a gente sabe que elas também passam lutas, também passam processo, tem um processo todo. Então é bem isso que acontece. E as coisas vão acontecer. Vamos entrar então agora no nosso tema do Agosto Dourado, que é quando o amor, bem esse tema, quando o amor alimenta uma vida inteira, ela floresce. Então, o amor, ele alimenta uma vida inteira que vai florescer. É uma palavra forte, né? Porque pense, vem do amor, vem do florescer e vai florescer durante a vida inteira. Quando a gente para analisar, refletir sobre esse tema, a gente pensa, que amor é esse? E esse amor, ele é um amor incondicional. Ele é um amor de mãe para com os seus filhos. E uma mãe, ela gerou a criança e ela vai amamentar essa criança. Por um período, ela vai estar fazendo isso. Claro que sabemos, todavia, entretanto, que acontece algumas situações de algumas crianças que, por algum problema genético ou se não algum problema na hora do nascimento, acaba acometido por alguma doença, né? E acaba sendo internado em alguma UTI, e essa criança já é mais difícil de ter o seu aleitamento materno, porque ela tem uma UTI separando da sua mãe. Não é como uma criança que nasceu no tempo certo, tudo ok, não teve nenhuma intercorrência durante o nascimento, e ela só vai ficar ali no hospital no período de 48 horas, 72 horas, para ser observada, para que sejam feitos os primeiros exames e que ela possa ir para o seu lar. A criança que já teve algum problema durante o parto ou que já nasceu prematuro, ela já vai ser tratada em uma outra situação, de uma outra forma. Essa criança já vai ter uma UTI no meio. E na UTI a gente sabe que não pode entrar a mãe. As mães não podem ficar lá com a criança. Lá são aparelhos, lá são uma equipe médica, lá são cuidados intensivos que ela está recebendo. Mas mesmo assim, não não é limitado que essa criança receba o leite da própria mãe. Então, tem bancos de leite, faz todo o processo lá do processo, né, dentro do hospital, que vai lá, faz a coleta do leite, faz a higienização, faz a coleta, e esse leite fica reservadinho para o próprio bebezinho, que é o filho desta mãe, que por algum motivo ele não pode estar com ela naquele momento. E esse banco, né, que faz todo esse recrutamento, colhe tudo lá, que separa, armazena, ele, nos horários que essa criança vai ser amamentada, ela vai receber o leite materno da mãezinha dele. Porque o leite materno, ele é o melhor alimento para aquela criança.
Ele é o essencial, ele é o remédio natural. Ele é aquele que já vem com tudo aquilo que a criança vai precisar, com as vitaminas que ela vai precisar, com os anticorpos, com tudo que ela vai precisar para receber. Então, independente se é uma criança que nasceu sem nenhuma intercorrência ou uma criança que nasceu com alguma doença ou alguma deficiência, alguma coisa, né, que a impede de estar amamentando, sendo amamentada, ela vai receber o leite da mãe, porque já tem, né, hoje em dia, na verdade, hoje em dia não, há alguns anos já existe esse processo de poder estar amamentando o filho, mesmo quando ele está na UTI. Tem crianças que vou citar aqui, vou dar o meu exemplo, né? Eu sou mãe de 4 filhos e um deles não pôde ser amamentado assim que ele foi amamentado nas primeiras horas, mas daí ele veio a ter durante. Ele estava com 4 dias, quando ele teve a paralisia cerebral que foi decorrente do kernicterus com a convulsão. Então, ele estava com 4 dias. Até o momento ele estava sendo amamentado, porque quando nasce, vem para o quarto, já vai ter o contato da mãe, né? Já tem o contato, a mãe já tem o contato com o filho. Então, ali ele já tinha recebido as primeiras mamadas. Porém, quando ele teve ali no seu 4º dia, esse problema lá, onde que deu a lesão no cérebro, né, por conta do amarelão, que é o kernicterus, conhecido como kernicterus, ele parou de respirar e ele foi para UTI. Quando ele foi para UTI, ele ficou internado lá dentro do intensivo. No total, deu 19 dias. Então, nesse período de 19 dias, eu não podia estar na UTI. Eu só tinha direito a visitas na UTI. Então, eu só ia visitar. Mas eu podia tirar o leite e deixar o leite para que pudesse ser, né, dado para ele no horário que era o horário da amamentação dele. Então, era uma forma de você conseguir manter, porque você está esgotando, você está fazendo todo aquele processo. Claro que não é o mesmo, né? Não é as pessoas sentindo aquele amor, mas é uma forma também de ser passado o amor. Então, quando fazia isso, também mantinha que o leite ele ficava produzindo, não secou, né? Para quando essa criança saísse da UTI, ela viesse a continuar mamando, tendo seu aleitamento garantido. Então, acontece muito disso. As mães, elas tiram aquelas que podem, e o hospital que elas estão internadas tem esse benefício, né? Porque às vezes acontece de um hospital, até agora por último mesmo, eu fiquei sabendo de um caso de um hospital que não tinha o banco de coleta. Não podia ser feita a coleta lá, porque eles estavam com um problema ainda, estavam organizando. Mas que é para todos os hospitais terem. Porque, como eu falei, essa criança ela está recebendo as primeiras vitaminas dela. As primeiras vitaminas dela ela está recebendo ali. Então, quando acontece isso, a mãe continua fazendo esse processo, né, de cuidado e tudo para continuar tendo o leite. Quando essa criança sai do hospital, que ela recebe alta da UTI, vai para o quarto, que daí ela recebe, geralmente, elas recebem alta, elas não vão direto para casa. Elas passam mais ali umas 48 horas no hospital ainda, para depois pegar alta e ir para casa. Aí ali também já volta, né, ter o contato com a mãe já vai poder ficar com a criança no quarto, porque ela é menor tem direito a acompanhante, idoso e menor tem direito a acompanhante, pessoa com deficiência também tem direito ao acompanhante. E não é um acompanhante só em alguns momentos, não, é acompanhante em tempo integral. Então, a criança menor tem direito a acompanhante em tempo integral, a criança com deficiência, o jovem, a pessoa com deficiência tem direito a acompanhante e o idoso tem direito a acompanhante, né? Então a gente já sabe que essas pessoas realmente já direito delas esses acompanhantes. Então a criança saiu do UTI, foi para o quarto, o acompanhante que a mãe já pode ficar e ela já vai poder já amamentar essa criança se ela conseguiu manter, se o leite dela não secou, se ela conseguiu produzir ali o leite para essa criança, ela vai poder estar
amamentando a criança. Então, volta ao ciclo, na verdade, não é quase volta ao ciclo normal, volta ao ciclo normal, né? De poder estar ali naquele período fazendo a amamentação e tudo isso acontecer, né? O porquê que por trás das câmeras traz essas questões? A gente vem de uma cultura e às vezes a gente acaba esquecendo algumas coisas. E na hora que a gente está em algumas situações, a gente tende a ter lapsos de memória, né? E precisamos de algumas coisas ser lembradas. E às vezes as pessoas, agora mesmo, quantas mãezinhas podem estar precisando dessa informação que está lá no hospital, né? E a gente pensa assim, mas será que nos dias de hoje isso acontece? Acontece. Acontece de hospitais ainda não ter ainda um lugar para poder ser colocado o leite ali, como eu falei para vocês, que eu fiquei sabendo agora, que eu passei por uma situação aí, eu fiquei sabendo que o hospital não tinha banco de coleta. Então, é mais ou menos isso que a gente precisa continuar, né, incentivando as mães que têm que trabalhar, mas que elas também têm um prazo, que elas têm um horário, que elas podem ter um horário, que elas podem estar atendendo esses filhos delas, que elas podem estar amamentando, porque é garantido por lei, né? Então, existe uma lei que ampara, existe toda uma questão que precisa ser feita. A educação infantil, no CMEIs, por exemplo, tem um lugar que fica reservado para as mães que amamentam os bebês ainda. Ela tem um horário que elas escolhem, que né, escolhem dentro das possibilidades dela, dentro das rotinas delas, e elas escolhem o horário de amamentar essas crianças, porque a criança fica o dia inteiro no CMEI. E daí ele já não é o único alimento deles, né? Já tem uma outra introdução ao outro alimento, mas ainda continua sendo importante esse contato e essa amamentação com a mãe. Então, a educação, ela vê isso e ela continua incentivando que essas mães vá ao espaço. Então, tem o lugar que chama-se Mama Neném. Eu estou falando isso da rede onde que eu trabalho, Curitiba tem isso. É o Mama Neném, é um programa, inclusive, que fala sobre, quem quiser depois pode procurar, que fala como que é, qual a importância, o porquê, tudo isso, né? Esse programa ele traz, quem quiser procurar na rede municipal de Curitiba tem, e todos os CMEs e seis de Curitiba têm essa salinha, esse espaço reservado para essas mãezinhas irem lá e poder estar amamentando os seus bebês, né? Tá fazendo, continuando com esse ato de amor e esse ato de estar cuidando, porque como a gente sabe, a criança, que ela é muito sábia, né? Quando eles crescem ali depois que eles já podem expressar as suas falas e as suas opiniões, alguns são bem ousados e dizem assim, não pedi para nascer. E estão certo, eles não pediram mesmo para nascer. E os pais, eles têm de 0 a 7 anos, que é a idade principal, primordial, para estar, né, cuidando e construindo com os filhos muito. É a idade que eles mais precisam, né? Então, é a idade que está sendo formado, todo seu cognitivo. Então, é muito importante. Então, imagine esse laço, esse laço de amor, esse laço de afeto, né? Esse momento aí no qual existe e que as mães precisam, né? Precisam estar fazendo isso. Então, assim, aquelas mães que não podem ficar em casa, porque tem também o período de licença maternidade, é, que são de 4 meses, algumas empresas têm lá 6 meses. A gente não vai entrar assim no mérito de como funciona dentro das empresas, mas que existe essa licença maternidade para essas mães que trabalham. Então, ela tem esse período de 4 meses após o nascimento da criança, ou a partir do momento que ela deu entrada na maternidade, na licença maternidade, para ela ficar, né, vivendo a maternidade dela.
Algumas conseguem, tem férias, conseguem mais um mesinho ali para poder, né, estar ficando um pouco mais com a criança. Outras acabam optando por não trabalhar logo ali no primeiro ano. Mas isso aí é cada pessoa, cada família tem uma forma de conduzir, né, a melhor forma do momento dela. Porque nem todas as famílias, né, a gente sabe que tá ali o pai, que tá a mãe, que tá os avós, que tá todo a família inteira, que foi algo planejado, redondinho, que tá acontecendo da forma que foi planejada. A gente sabe que tem muitos casos que acontecem no susto e que as pessoas têm que se adaptar de acordo com as rotinas delas, com as vivências dela, com aquilo que ela possa fazer. E, infelizmente, muitas mães solos, né, que têm que dar conta disso. Até o mês passado eu conheci uma moça que ela estava tendo um segundo filho, tinha feito uma separação e a criancinha, o bebezinho dela tinha nascido e estava precisando de um pouco mais de tempo no hospital, não estava no UTI, mas precisava fazer mais uns exames e tal, já estavam quase 5 dias. E ela não sabia o que ela ia fazer, porque ela ia pegar alta, não sabia o que ela ia fazer depois, porque ela precisava voltar a trabalhar, mas ela tinha que também cumprir ali pelo menos o resguardo dela, né? E ela não tinha uma rede de apoio. E, e na verdade acontece muito disso, né? Muita questão de não ter essa rede de apoio. E é uma questão que não é de hoje que acontece há vários anos. E, infelizmente, cada um tem uma realidade e cada um tem que se adaptar com ela, né? É claro que uma coisa planejada é diferente de uma coisa do susto, que quando você planeja algo, você trabalha para que isso aconteça de uma forma menos dolorosa, que você possa viver de várias coisas, você pode viver de várias formas, que você possa usufruir da melhor forma possível, que você possa, né, que nem você planejou ter um filho. Você vai fazer o quê? Você vai pegar e fazer um enxoval daquela criança. Aí depois que você fez o enxoval da criança, né? Porque você vai ficar 9 meses planejando ali um enxovalzinho, quartinho, quem tem condições de fazer o quartinho separado, vai ver bercinho, vai fazer o chá revelação, vai tirar foto, vai isso, vai aquilo. No meu tempo não tinha o chá revelação. A gente fazia o chá de bebê que eles falavam, mas era tipo, não era que nem o de hoje, né? Porque os de hoje é mais sofisticado, é mais para foto, mais para para todo mundo junto. E ali não, a gente fazia as mulheres se reunia, daí as mulheres, assim, cada um levava um prato, fazia aquela confraternização, aí tinha aquelas brincadeiras. Era bem diferente do que é hoje. Hoje eles fazem junto, a maioria é misto, não é só as mulheres. É diferente. Mas é a cada cultura. Não, nenhuma delas está errado. Não vamos dizer que um está certo, outro está errado. É o momento e é o que vivencia e é o que acontecia, né? Hoje eu. Quantos anos já faz, né? Meu último bebê vai fazer 18 anos. Então, já se passou 18 anos, muitas coisas mudaram e muitas coisas ainda. Mas muitas coisas ainda se repetem e acontecem. Muitas coisas a gente ainda tá, que nem no início da live que eu falava. Muitas coisas parece que você fica fazendo conscientização e daí você não vê um resultado. Parece que não saiu, não vai e não tem aquele resultado. E, né, acaba às vezes parecendo ser frustrante. Daí você recebe um testemunho, que nem aconteceu, que nem eu comentei com vocês hoje. Aí você recebe um testemunho de uma pessoa que fala, putz, mas aquele negócio lá é legal, eu precisava ouvir, e daí eu lembrei que eu tenho, e toda vez que eu tô precisando, eu vou lá, entro e tal, e escuto aquela palavra. E daí aquilo lá foi algo motivador para que eu continuasse fazendo aquilo que eu estou fazendo. Então, às vezes, a gente precisa disso, desse feedback, eu tô aqui, eu escuto você, é legal o que você fala, isso aqui não é tão legal. A gente precisa disso, né? A gente é ser humano, a gente é de contato, a gente é feito de carne, a gente não é super-herói, ninguém aqui é super mulher e nem super-homem.
né? Então a gente realmente é ser humano. E o ser humano, ele é feito de contato, de afeto. E assim começa o vínculo com a criança. A criança começa com um vínculo na amamentação, com um vínculo de afeto. E ela vai crescendo, e ela vai se desenvolvendo, porque vai se evoluindo, e ela vai crescendo, e cada fase que ela vai vivendo, ela vai se tornando um ser único, né? Com aquilo que ela recebeu da sua família, da sua mãe, dos seus pais, e dos seus avós, e de todos os tios, e todo mundo que era da rede de apoio, da vivência de cada um, né? Então, é mais ou menos isso. Mas o que eu quero deixar claro, que mesmo que uma criança nasça e tenha uma situação que a leve para uma UTI, ela tem direito ao aleitamento materno. E ela precisa, a mamãe precisa entender, às vezes teve né, ficou muito se sentindo com medo, porque, né, imagina, você recebe uma notícia, eu sei, porque eu passei por isso. Ó, seu filho vai para UTI. Como assim seu filho vai para UTI? Meu filho vai para UTI por quê, né? Tal. Ah, mas ele precisa ficar na UTI. E tá, e agora? O que que eu faço? O que que eu vou fazer com o leite? Vou fazer com o leite isso que eu acabei de falar, né? Vou pegar, quem tá entrando na live agora, vou fazer o quê? Vou fazer esgotar, vou guardar, vou separar, vai lá e vai ser destinado e vai ser entregue. Ou, se não tem onde deixar, vou esgotar para manter esse leite sendo produzido para que quando ele saia, ele possa continuar com a amamentação. Então, isso é o legal de tudo isso, né? Do, de você poder continuar, de você poder fazer que você vai ter um resultado. Deixa eu ver aqui que eu quero falar uma coisa para vocês. Vou ler aqui para vocês algo. O primeiro presente da vida. Quando um bebê nasce, ele chega ao mundo completamente dependente dos adultos. A gente é dependente. Quando a gente nasce, a gente é dependente dos adultos. Olha que interessante. Por quê? Ele não consegue falar, não consegue caminhar, não consegue pedir ajuda. A única forma de dizer que precisa de algo é através do choro. Por isso que o neném chora, porque ele chora para dizer que ele está com alguma coisa. Então, o bebê chorou, ele está comunicando alguma coisa, ele está comunicando algo. Então, a única forma de dizer é através desse choro. E é justamente nesse momento que a natureza apresenta um dos seus maiores milagres. O corpo da mãe produz exatamente o alimento que aquele bebê precisa, que é o que eu comentei com vocês. Nem mais, nem menos, na quantidade certa, na temperatura ideal. Não precisa colocar no micro-ondas, não precisa esquentar. Olha só que legal, você não precisa levar uma térmica. Você, aonde você for, ele vai estar disponível e vai estar na temperatura certa, com nutrientes adequados para aquela fase da vida. Nenhuma indústria consegue reproduzir isso completamente. Né? Anotei aqui para não esquecer. Por quê? A gente paga caro por uma lata de leite, mas ainda não substitui o leite materno, né? O leite materno, ele é o melhor alimento. Não tem um alimento melhor para o bebê do que o próprio leite materno. Então, o leite materno continua sendo, ó, tá aqui que eu anotei para não esquecer, né? O leite materno continua sendo o alimento mais completo para os primeiros meses de vida. E quando a criança só recebe o leite materno, ela não precisa nem da água, né? Ali nos primeiros meses, ela não precisa da água, porque ele é completo, ele tem até o nutriente, todos os nutrientes estão ali. Então, o aleitamento materno é um alimento vivo, importante, que deve ser, né, estimulado. Às vezes acontece da mamãe ter uma depressão, e daí é isso o importante das pessoas terem essa rede de apoio, porque daí a pessoa que está ali junto vai perceber para poder ajudar, para estimular, para que essa mãe ela acabe não parando de amamentar, porque, né, tem todo não é
tudo mar de rosas, colorido, né? Às vezes o seio ele acaba tendo fissuras, racha, fica doloroso. Então tem tudo isso, né? Então não é tudo um mar de rosas. Assim que a criança nasce, não, você já vai poder já sair pulando e gritando, ai que feliz que nasceu o bebê e eu posso ir para onde eu quiser. Não é assim. Então muda a vida, né? As coisas mudam, as situações mudam, muda muita coisa. Então, muitas pessoas imaginam que o leite materno seja apenas uma mistura de proteínas, vitaminas e água. Mas ela é muito mais do que isso. O leite materno é um alimento vivo. Ele contém células de defesa, anticorpos, enzimas, hormônios, substâncias que ajudam o bebê a crescer e a proteger contra doenças. Além disso, sua composição muda conforme a necessidade da criança. Nos primeiros dias, a mãe produz o colostro, conhecido como a primeira vacina do bebê. Ele é rico em anticorpos e ajuda a proteger contra infecções. Depois, o leite passa por transformações, acompanhando o crescimento da criança. Até mesmo durante a mamada, sua composição muda. No início, hidrata mais, ao final, fornece mais gordura e promove saciedade. Isso mostra que o organismo materno é extraordinário. Imagine, o seu corpo muda para alimentar alguém. Gente, tem como não dizer que esse tema conversa, o nosso tema do programa, que é quando o amor alimenta, uma vida inteira floresce. Né? Por quê? Porque, olha, a plenitude do corpo, do ser humano, né? De produzir, de acordo com aquilo que o seu bebê precisa. Então, o fortalecimento da imunidade. Nos primeiros meses da criança, o sistema imunológico do bebê ainda está em desenvolvimento. Ele é vulnerável a vírus, bactérias e outros agentes infecciosos. O leite materno ajuda nessa proteção porque fornece anticorpos produzidos pela mãe. Esses anticorpos funcionam como um escudo temporário enquanto o organismo da criança amadurece. Estudos mostram que crianças amamentadas têm menor risco de infecções respiratórias, diarreias e outras doenças comuns na infância. E por isso o alimento materno também contribui para reduzir internações e complicações de saúde. Então, olha a importância desse aleitamento materno. Olha a importância da gente, não só no agosto dourado, a gente está falando sobre isso. Né? A gente continuar levando essa informação, que há o melhor alimento e o alimento que tem todas as proteínas, todas as vitaminas, é o leite materno, que é uma produção que a mamãe tem, né? E que não precisa nem levar ao micro-ondas, ao fogo para aquecer, porque onde estiver está na temperatura ideal. Então, o aleitamento materno também contribui para reduzir, né, como eu falei, todas as infecções e complicações de saúde. Então, a mãe, enquanto alimenta, ela também protege. Né? Olha a proteção da mãe. E vamos falar aqui, o desenvolvimento do cérebro. O cérebro do bebê cresce de forma muito intensa nos primeiros anos de vida. De verdade, né? Porque a criança é um cisquinho. Tá ali, tem crianças que nascem com 2. Os prematuros nascem com menos de 1 quilo, né? De repente, pegou peso, quando você vai ver, já estão lá com 10 quilos, quando você vê, já estão andando, quando você vê, já estão falando, quando você vê, já estão. E assim, eu vejo, porque eu trabalho na educação infantil, eu vejo crianças que a gente pega e sai de férias, agora no recesso, a turma do berçário voltou adultinha. Eu falo assim, nossa, cadê os bebês dessa sala? Porque já não estão mais tão bebezinhos, já evoluíram, né? Então, o processo mais rápido é essa fase, a fase do desenvolvimento infantil, porque eles vão num processo, e é um processo rápido. Quando você vê, eles já estão mini adultos, eu falo. Então, nesse período, uma boa nutrição é essencial. O leite materno oferece nutrientes importantes para o desenvolvimento. Além da alimentação, existe um outro aspecto fundamental, que é o contato humano, que a gente comentou. Quando o bebê mama, ele ouve a voz da mãe.
Quando ele tá na barriga, ele já conhece, né, a voz da mãe, do pai, daqueles que estão mais na rotina deles, até a internet, coisas que eles estão ali ouvindo, que eles ouvem tudo, né? Quando o bebê mama, então ele tem tudo isso, né? Ele sente o cheiro, ele olha para o seu rosto, ele percebe o calor, não o calor do corpo da mãe dele. Então, esse conjunto de experiências ele fortalece o vínculo afetivo e estimula o desenvolvimento emocional e cognitivo. Olha a importância da amamentação, né? Ela desenvolve um cognitivo, ela desenvolve, ela fortalece, é um fortalecimento de vínculo emocional e cognitivo, que são as fases essenciais do desenvolvimento do ser humano. Então, o desenvolvimento da face, da fala. Pouca gente sabe que amamentar também ajuda no desenvolvimento da boca e da face, porque ele está fazendo um movimento a qual ele está sugando. E durante a sucção do peito, o bebê utiliza diversos músculos. Então, ele está estimulando os músculos, que depois é os músculos que ele vai usar, que a gente usa, para a gente falar, para a gente comer, para a gente, né, ter as nossas articulações. Então, esse esforço favorece o crescimento adequado da mandíbula, fortalece a musculatura facial, contribui para funções importantes como mastigação, respiração e a fala. Isso não significa que toda dificuldade de fala esteja relacionada à amamentação, tá? Tem outras coisas, tem outros fatores que faz com que a pessoa tenha dificuldades na fala, né? Não é tudo a amamentação. Como a gente falou, existem crianças que nascem com alguma doença e acaba ficando com alguma deficiência que leva a algumas limitações, tanto física como também na parte cognitiva e outras coisas mais. Então, é só para esclarecer. Mas independente de que aconteceu, todas têm direito a ser amamentadas. E todas as crianças, independente de deficiência ou não, têm esse direito de ter esse convívio, de ter esse benefício, né? Que é garantido. E, além do mais, temos as mães também, que são mães com deficiência, que têm por direito amamentar os seus filhos. Que não pode ser tirado o direito delas de amamentar os filhos, porque ela tem uma deficiência também. Então, é vice-versa, né? Então, as formas. Porque ela sente o filho, mesmo que ela não, vamos supor que seja uma deficiência visual. Ela não está vendo, mas ela está sentindo o filho ali. E o vínculo entre a mãe e o filho, há um aspecto que não pode ser medido, né? Em números, que é o vínculo. Durante a amamentação, a mãe segura o filho no colo, olha seus olhos, conversa, acalma, acaricia. O bebê aprende que existe alguém que responde às suas necessidades. Esse sentimento de segurança é importante para seu desenvolvimento emocional. Nem toda forma de carinho acontece durante a amamentação, mas quando ela é possível, esse momento costuma fortalecer ainda mais essa conexão. E você? Vamos me responder umas perguntas? Vocês podem me responder? Vamos ver quem está na live aí, se responde. O meu por trás das câmeras, a equipe, tenta ler e tenta responder, por favor. Quem está nos acompanhando? Escreva aí nos comentários. Qual a lembrança mais bonita que você tem sobre amamentação? Qual é essa lembrança mais bonita que você tem sobre amamentação? Você foi amamentado? Amamentou seus filhos? Ou conhece alguém cuja história marcou sua vida? Interagem aí nos nossos comentários. Vou dar um tempinho para vocês comentar. Vou fazer de novo a pergunta. Quem é, vou perguntar aqui a primeira pergunta foi: qual a lembrança mais bonita que você tem sobre a amamentação? Você foi amamentado? Amamentou seus filhos? Ou conhece alguém cuja uma história marcou suas vidas? Alguma mãe que não pôde amamentar por algum problema? Alguma criança que não foi amamentada por algum problema? Porque também tem isso, né, de criança. Quantas crianças ficam órfãos? Nasce e a mãezinha não tá ali. A mãe morreu durante o parto,
Ou às vezes aconteceu com uma história que a gente foi bem repercutida em Contenda, que a mãe já estava falecida, né? E daí estava só sendo mantida nos aparelhos para poder dar luz. Então, temos alguns casos, assim, algumas histórias marcantes, né? Como eu falei, nem todas as coisas são. Esses momentos são tão felizes, né? Para algumas pessoas aconteceu algumas coisas marcantes, que acabou só Deus mesmo para dar o consolo, porque é complicado. Nem tem como falar, né? Sem comentários. O benefício para o futuro. Os efeitos da amamentação vão além dos primeiros meses. Ele está associado à redução do risco de algumas doenças ao longo da vida, como obesidade infantil. Acho que eu não fui amamentada, gente. Tô brincando. Diabetes tipo 2, além de favorecer hábitos alimentares mais saudáveis. Cada criança é única e muitos fatores influenciam no desenvolvimento, mas oferecer leite materno, quando possível, representa um excelente começo. E daí aquele caso que eu falei para vocês, que eu vou entrar agora no assunto, que quando a amamentação não é possível. É importante falar também com as mães que não conseguiram amamentar. Que foi o que eu comentei, né? Que às vezes ela teve algum problema, né? A criança, não é nem falar com as mães, é falar com quem ficou mesmo. Porque não tem o que fazer, né? Vem o bebezinho para casa, a mãezinha foi, daí o que vai fazer? Como fazer? Daí cada família vai ter que ver qual a melhor escolha, qual que é a melhor leite, né? Se não tem, o que vai fazer, como vai amamentar, e daí a mamãe vai fazer, vai entrar aí com. É triste, né? Mas é realidades que de algumas histórias, algumas pessoas que passaram por isso. A live vai ficar gravada. Quem quiser comentar na live do Facebook, do Por Trás das Câmeras, comenta lá que ela aceita os comentários depois. E eu acho que, se eu não me engano, também no YouTube depois também aceita os comentários. Eu posso estar lendo, eu posso estar conversando com vocês lá, tá? Muito. é, Às vezes, que nem tem uns casos que a mãe não faleceu, mas também tem que a mãe tem alguma doença que não pode amamentar. Então, ela é impedida de amamentar a criança. E outras tiveram dificuldade na produção de leite, né? Que não produziu leite suficiente, ou não tá dando. Que tem, né? Como eu falei para vocês, cada organismo é um organismo, cada corpo é um corpo. E, infelizmente, tem situações que a mulher passa durante o período de gravidez que também vai afetar ela no período que ela vai dar à luz ali. Então, assim, isso também não vai tirar o mérito de ser mãe, né, gente? A mãe vai continuar sendo mãe, independente se ela amamentou ou não. A gente está falando dos benefícios para quem pode amamentar, né? Dos benefícios que a amamentação traz. Mas, claro que existem outros meios que a criança pode ser amamentada, vai ser nutrida e vai chegar mais próximo daquela realidade e vai dar tudo certo. A gente tem que sempre pensar que vai dar tudo certo. E o amor não é medido, né? Apenas por o tempo que conseguiu amamentar. Ah, eu amamentei 1 ano, então eu amo só 1 ano. Ah, eu amamentei 2, eu amo só 2. Ah, eu amamentei 1 mês, eu amo só 1 mês. Não, isso não é. O amor não é assim, não é medido por prazo, período que você pode amamentar. O amor, ele é muito maior que isso, né? O amor, ele é imensurável, né? A gente não tem como mensurar os amores. Então, se o amor não é medido, o acolhimento também faz parte do cuidado, porque daí você não está aumentando, mas você está acolhendo, você está cuidando, você está, né, fazendo tudo isso. Promover a alimentação é oferecer apoio às mães, nunca culpar ela, né? A gente não pode ficar culpando.
Então, assim, cada mãe, ela tem sua história, né? Tem seus medos, elas têm os seus receios, porque uma mãe, ela não existia antes da criança, né? Ela era uma mulher que ela tá aprendendo a ser uma mãe. Então, nasceu a maternidade a partir do momento que nasceu esse desejo de ser mãe, já começa a existir, depois, né, já vem a gravidez, depois já vem a criança. E daí que vai ser construído essa relação mãe-filho e tá tudo bem, cada um vai construindo a sua história, porque cada história, como eu falei para vocês e repito sempre, cada um tem sua história, cada história ela é única. A gente tem algumas receitinhas, algumas coisas assim que a ciência explica, a ciência fala, né? A ciência, ela comenta ali, mas cada, cada momento, cada família, ela é construída, né? Então vai ser construída e tudo certo, cada um dentro da sua cultura, né? Também a gente tem isso, tem a cultura, que é o meio onde a gente foi criado, a gente foi inserido, onde a gente vive e tá sendo formado as famílias. Nesse bloco agora, eu quero falar para vocês os desafios da amamentação. Acolher sem julgar. Então, o que acontece? Depois de conhecer a importância dessa amamentação, é importante a gente saber disso, né? O, que para o desenvolvimento da criança precisamos olhar para quem toma tudo isso é possível, a mãe. Então, muitas vezes vemos a foto de uma mãe sorrindo, com seu bebê no colo, e imaginamos que que aconteceu tudo de forma natural. Mas a realidade é diferente. Por trás de cada mãe existe uma história, como eu falei para vocês. Algumas vivem momentos de muita alegria, outras passam por situações de muita tristeza, né? Momentos de incertezas, que nem eu contei para vocês no início aqui da live, que eu mesmo passei por um momento no minha primeira experiência como mãe, um momento de incerteza que eu não sabia se meu filho saía ou não com vida e se eu ia trazer ele para casa ou não, né? Eu fui, dei a luz e tal, vim com ele para casa. Voltei com ele para o hospital e não sabia se ele voltava do hospital, porque ele estava no centro, na UTI, no centro intensivo. E lá, né, para mim, naquela época, que só tinha experiência que todos os meus familiares que tinha precisado de uma UTI tinha, né, eu falo, foi embora da Terra, para mim ele também ia, né, então eu tinha aquele medo que, aí eu chegava em casa, via lá o guarda-roupa dele, via lá as fraldas dele, as roupinhas dele, e eu olhava assim, pensava, putz, será que ele vai vir para casa? Será que vai ter alta? Porque você é ser humano, você pensa, claro que, né, você vai orando, você vai sendo conformado e tal, mas tem aquele momento que você leva um susto, né? Porque daí você chega lá, como está? Estável. Ah, como que tá hoje? Que você vai lá, não, hoje tá melhor. Não, estável. Eles usam essa palavra estável quase sempre. Ai, como que tá? Estável. O que é estável, gente? Tá do mesmo jeito. Nem melhorou, nem piorou, será? Aí você vem com aquilo na cabeça. E você tá começando a ser mãe. Você não sabe o que é ser mãe. E você vem com aquilo e fica pensando, putz, mas será? O que é esse estável? Aí, de repente, você vai de novo. Eu levei um susto uma vez. Lembrei agora. Porque a UTI tem a UTI neonatal e tem a UTI geral. O meu não tinha vaga para neonatal quando ele foi internado. Foi na geral. Internaram na geral porque ele, tipo, ou internava, né? Ele tava convulsionando, esquecendo de respirar. E ele voltou pro processo lá que ele tinha que respirar pelo umbigo, pelo cordão umbilical. Então ele parou e esquecia de respirar. Não estava respirando. Então ele precisava de ajuda dos aparelhos. E onde não tinha vaga na neonatal, porque ele ainda era recém-nascido. E eles pegaram e colocaram na geral, porque era o lugar que tinha vaga. E daí, o horário de visita era um horário. E o horário da visita da neonatal era outro horário. E eu vou no horário de visita
que eu sempre ia, que era da UTI geral. Chego lá, eu dou o nome da criança. Eles olham para mim e falam assim: não tem ninguém com esse nome. Gelei, 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 gente. Eu lembrei agora, não tinha até esquecido isso já da minha vida. Eu gelei porque eu falei: nossa, morreu. E eles não me avisaram. Falei: meu filho morreu. E eles não me falaram nada. Eu fiquei sem reação na hora. Porque passou mil coisas em questão de minutos. Passou assim um turbilhão de pensamentos. Um turbilhão de emoção. Passou um monte de coisa na cabeça, né? E daí eles disseram, não, mãezinha, é que ele foi transferido de UTI. Ele agora está na UTI neonatal. E o horário da visita da neonatal é mais tarde. Não, na verdade era mais cedo. Isso, era mais cedo. E já tinha passado, inclusive, o horário da visita. E eles não queriam deixar eu ver. Aí me passou mais desespero ainda, porque como assim? Eu não vou poder ver? Será que eles estão falando a verdade? Será que ele está vivo mesmo? E começou a gerar uma confusão na minha cabeça, né? Em decorrência disso. E eu fiquei nervosa, claro que fiquei nervosa. E comecei o quê? A chorar. E dali chorar, consegui com o meu choro que eles me deixassem pelo menos chegar perto do vidro e me mostraram que ele estava lá, né? Que eu podia ver ele de longe, eu estava vendo. E é assim que as coisas acontecem na vida da gente. Então, essas são histórias reais, de vidas reais, que a gente passa e acontece com a gente, e às vezes a gente pensa, comigo isso, mas isso acontece. Ah, comigo isso nunca vai acontecer. Pode acontecer. Você já foi mãe e não aconteceu, mas você pode ser vó e pode acontecer, né? Então, a gente não tá livre de coisas nesse mundo acontecer com a gente, né? Então, vamos usar bem que cada mãe, cada família, cada pessoa, cada ser vivente nessa terra tem uma história. E essas histórias é o que faz a gente ser quem a gente é hoje. Essas histórias fazem a gente ser quem somos, construiu o seu caráter, essas vivências construiu, né, quem você é. E não podemos esquecer, né, e ficar romantizando, existe uma maternidade romantizada, né? Então, não é bem isso. Parece que tudo acontece da forma perfeita, mas a maternidade real é feita de aprendizagem, né? Que nem eu falei para vocês, a gente vai aprendendo que a gente tem que passar por algumas situações que ninguém vai passar pra gente. Porque você foi mãe. A sua família, ela continua com a vida dela normal. Ela tem o trabalho dela, então não tem como as pessoas largarem o trabalho dela se é você que tem direito à licença maternidade. Não tem como as pessoas largarem de fazer o que elas estavam fazendo porque você foi e teve filhos e quis ter filhos. Você escolheu, né? Ou não escolheu, aconteceu, mas você tem responsabilidade. Eu brincava hoje, não sei se eu posso falar essa palavra, senão vão cortar minha live e derrubar ela. Mas quem pratica um dia fica grávida, né? Mais ou menos assim. Brincava hoje com as meninas. A gente tava fazendo uma brincadeira de um assunto lá. E eu falei, mas né, quem pratica pode acontecer, né? Pode estar, pode fazer, pode ficar. Né? Se não tem, não se cuida, não se protege, não evita, praticou o ato, a consequência, independente de ser casado, solteiro, viúvo, né? E se pode gerar, vai ter a consequência, acontece. E quando acontece, e eles nascem, eles fazem igual eu falei para vocês. Eu não pedi para nascer. E aí? Quem tem que alimentar, quem tem que pagar o preço é a gente. Então a pressão é mais ou menos essa, né? Se não precisamos, a gente precisa realmente respeitar o tempo das pessoas, respeitar, aprender. É difícil a gente que é mãe falar isso, né? Mas a gente precisa entender. Tem uma psicóloga que, eu, que ela usou uma frase comigo, ela não, ela faleceu já, ela era aqui de Araucária,
E ela falou uma coisa pra mim assim que marcou a minha vida, porque a gente é feito de viradas de chave. E ela falou bem assim pra mim, eu tava passando por uma situação, eu comentei com ela falou assim, a culpa é sua. Fiquei, como assim? Eu tô aqui nessa situação dessa, tô vivendo isso, e essa mulher vai falar pra mim que a culpa é minha, eu vim aqui pra receber né, tipo assim, uma orientação, quem sabe, né? Porque quando a gente vai pro psicólogo, a gente não sabe que o psicólogo, ele está lá para nos ouvir. Ele dá algumas linhas, mas ele não interfere nas nossas escolhas. É mais ouvinte. E eu conversando com a psicóloga, eu falei, mas por que vir no psicólogo desse jeito? Saí revoltada com ela. Só que aquilo que te confronta é aquilo que você vai ficar remoendo, ficar pensando, refletindo, será que isso, por que disso, por que disso? E aquilo vai entrar na tua mente e vai fazer com que você mude, às vezes, algumas situações. E eu fiquei, você sabe que é verdade, que ela falou? Tal situação só acontece porque eu permito. Então, se eu permito que as pessoas me tratem com indiferença, eu vou ser tratada com indiferença. Eu permito. Se eu permito que uma pessoa ela me trate é, como um objeto, eu vou ser objeto. Porque eu permiti isso. E a culpa não é da pessoa, a culpa é minha, que permiti que a pessoa fizesse isso comigo. Porque a gente permite. E a permissão abre isso. A permissão. Ontem, hoje, de madrugada, estou fugindo um pouquinho do tema, mas é sobre relacionamento. Eu estava numa live no TikTok, inclusive, o pessoal do TikTok aí. E uma pessoa comentando lá que ela viveu 35 anos casada, e daí ela teve o primeiro filho, que não era do esposo dela, e hoje ela tem 50 e poucos anos. Então, 35 anos atrás, era uma mãe solteira, ela era. Não tinha amigas, porque ela levaria as pessoas por mau caminho, né? É, então, assim, ela não tinha amigas, não podia ter alguns contatos com as pessoas, porque senão também ela ia dar em cima dos maridos das outras, que as pessoas pensam que era isso. Né? Ela não era do job. Ela simplesmente, ela praticou e engravidou, né? Como aconteceu com muitas e que acontece com várias ainda hoje. Que são histórias que acontecem todo dia. Só que na cabeça dela, aí esse homem nunca deixou faltar nada. Excelente marido nessa questão de mantenedor de casa. E como ele acolheu ela porque ela tinha um filho, né? E daí depois eles tiveram mais uma filha e tal. Isso ela contando antes, tá, gente? Isso eu tô repetindo o que ela contou. Ela se achou que ela podia aceitar os chifres lá, né? Vamos falar assim. As traições do marido dela, porque ela perdoou tudo que ele fez, porque ele fez algo bom por ela. Aí a pessoa fez algo bom. O que é esse algo bom? Criou o filho que não era dele, mas ele escolheu criar. Ele criou porque ele quis. Agora, imagine, você passar 35 anos, aí depois você descobrir que seu marido tá te traindo, dando carro, casa pra outra, e daí você descobrir que não era nem outra, era outro. E ainda achar que você é culpada ainda. Olha só como que a pessoa adoece a outra. Porque daí o que aconteceu? Ela achou que ela que estava em dívida. A culpa é dela. É minha culpa porque eu era mãe solteira lá, e daí eu peguei, ele foi bondoso comigo, me acolheu, me deu uma casa onde que ninguém nem queria chegar perto de mim. Porque ela era uma pessoa doente, né? Passava, transmitia isso. Quantas mãezinhas, né? Quantas mulheres naquela época da alta sociedade que escondiam seus filhos, que, que tiveram filhos, e aí para continuar com a imagem perfeita, né, não eram expostos. E daí essas crianças eram amamentadas pelas amas de leite. Era tudo isso para chegar aí. Então, né, aí as escravas, quantas escravas amamentaram mesmo crianças dos seus senhores e senhoras, né?
Então, assim, desde que o mundo é mundo, sempre existe um culpado, né? A culpa do Adão ter comido a maçã foi da Eva. A Eva culpa a cobra. E assim vai seguindo, as pessoas sempre culpando o outro pelas coisas que elas fazem. E nunca a gente pegando a culpa, pegando a responsabilidade que cabe a gente. Porque o que é responsabilidade é nossa, não tem o que fazer, né? E hoje a gente vê as leis sendo criadas, a gente vê as leis sendo criadas, não, as leis já estão criadas, muitas leis criadas, que nem agora eu não sei, não li, não pesquisei, mas vou fazer isso ainda essa semana, sobre a questão do autismo nível 1, que eles querem tirar o direito das pessoas, retroceder, mudaram tudo, colocaram tudo como autismo, os grau 1, grau 2, grau 3, né, os outros aspectos que existiam, e agora querem começar a tirar. Aí aprovam TDAH como deficiência, aí querem mexer aqui, mexer lá. Sabe? Ficam nesse mexe, mas tudo isso é só papel, só burocracia, só coisas para você ficar o tempo todo correndo atrás do vento. E você não vê nada concreto acontecendo, você não vê nada certo acontecendo. Uma mãe que é deficiente física, ela tem direito a amamentar o filho. E a criança tem direito de ser amamentada. Isso é lei, do mesmo jeito que a mãe típica, né, normal tem, a mãe atípica também tem esse direito. E a criança com deficiência, ela também tem direito de ser amamentada. E lá naqueles alguns mil anos atrás, as crianças eram feitas o quê? Escondidas em porões, né? As amas de leite davam mamar, porque daí também não podiam nem ter contato com a mãe, não criava vínculo, porque também já não podiam nem criar vínculo, né? Olha como a mulher era valorizada, que não podia ter nem vínculo com o filho. E é cultural, e as coisas foram acontecendo. Aí vem a forma de falar que é feminismo, isso, aquilo, tudo virou bandeira. Tudo tem bandeira hoje. É a bandeira branca, amarela, laranja, vermelha. Tudo é bandeira, que nem nos países. Tudo virou uma bandeira. Virou uma guerra de bandeiras. É bem isso que está acontecendo. Existe uma guerra de bandeiras porque eu tenho que estar aqui. Para mim estar aqui, eu preciso ser isso aqui. Porque se não estiver nesse patamar aqui, eu não sou isso aqui, né? Eu tenho, para mim fazer parte de um grupo, eu não posso ter um cargo de redução de carga horária. Para mim fazer parte de um grupo, eu não posso ser mãe de uma criança com deficiência, porque senão eu não vou conseguir um trabalho melhor, né? E se eu for uma pessoa com deficiência, também só posso ir até aqui. Porque daqui para cá não me pertence. Ou eu escondo a minha deficiência, não quero usar meu cordão, porque daí ninguém vai me tratar diferente, ou me tratar pelo menos normal. E o que é ser tratado esse normal? Às vezes a pessoa tira sarro de você porque você esqueceu alguma coisa. Mas como diz uma convidada nossa, eu tenho laudo, você só não tem o laudo, mas que você também é. E outra coisa também que questionei o Eduardo essa semana. O Eduardo falando de laudo. Não sei o que foi o assunto lá, entrou muita questão de laudo. Daí eu falei assim, Eduardo, mas laudo? Para que serve o laudo? Para que serve o laudo? O laudo serve para dizer o quê? TDAH. O que diz o TDAH? Vai me ensinar o quê? Vai me dar um remedinho, vou receber uma receitinha, aí eu vou ter tal direito, que para mim poder exercer esse direito, eu vou ter que acionar um monte de advogado, ou fazer um monte de barraco, ou ser chata, porque senão eu não consigo ir para lugar nenhum. E ainda vou ser rotulada, é um TDAH, é um autista, é uma pessoa com deficiência, por que isso, por que aquilo, sabe? Eu acho que, não sei onde que eu ouvi, mas eu ouvi em algum lugar. Se eu ouvi em algum lugar, depois eu vou pesquisar também, porque isso aqui é mais um papo, né? Então não é isso que eu vou falar para vocês não é informativo, tá? Mas se vocês quiserem procurar e se alguém souber, pode me responder também.
ouvi dizer que, né, as pessoas, elas... Até fugiu. Não é para mim falar. Não vou falar sobre isso. Não é para mim falar. Não vou falar. Fugiu. TDAH. Um monte de informação ao mesmo tempo. Eu pensando numa coisa, estou sem o remedinho. Falei isso essa semana, que eu tô sem remedinho e tô sem filtro. Porque dá revolta, gente. Revolta. Revolta o tempo todo. Você tem que provar que você é alguma coisa, porque senão você não consegue. Senão você não consegue. Você tem que provar que você é bom o tempo todo. Porque o dia que você não consegue ser bom. E tem o dia que você não consegue ser bom. Aí você não conseguiu ser o bonzinho daquele dia. Tudo que você fez durante os 99, o 100 se perdeu. Entendem isso? Que é triste isso? É muito triste isso. Né? Para que se vai colocar mais direitos se não cumpre nem o que é para ser cumprido? Nem o que é que está na lei, que já é para ser cumprido, não é cumprido. Não vamos só falar do profissional de apoio. Vamos falar agora das pessoas com deficiência? Só profissional de apoio que vocês falam? Não, tem PEI. Para que é o PEI? Plano Educacional Individualizado. Para que serve? Para direcionar, para chamar a família, para conversar, para a escola, família, escola, família e a criança. E o professor ali, para tudo dar certo, redondinho. Para tudo dar certo, não, que não vai dar certo. Vai ter algum erro. Mas vai chegar o mais perto possível. Mas agora, para que ter um PEI que só existe na cabeça de alguns pedagogos, não chega nem na formação de alguns professores, e quando chega é imposto de algumas formas? Porque o sistema faz de alguns jeitos que a gente nem sabe por quê. O que acontece? Para que ter alguns espaços destinados para algumas políticas públicas? Só para receber verba, gente. Para vir a verba do governo, para vir a verba do município e para vir a verba do estado e não fazer nada? E continuarmos do mesmo jeito? Porque vem a verba para o projeto lá. E daí? Foi feito o que com essa verba? Uma conscientização. Projetos. Isso também me revoltou. Por quê? Projetos. Não quer agora, fugiu o nome. Tô revoltada. Quando fico revoltada, sem remedinho, sem filtro, é fogo. Gestão de projetos públicos. O que tem a ver isso? Nada. O que eles querem mesmo que a formação do professor seja? O professor, ele tá lá. Passa pelo professor, principalmente já lá na infância já. O médico, o enfermeiro, o político, presidente, né? Vamos falar de todos os políticos. O presidente, o governador, os deputados, o senador, toda a classe política passa por eles. Advogados, os engenheiros de IA, de tudo, né, de engenharia, passa por eles. Mas o que fazem com os professores mesmo? Adoecem. De tanta burocracia. Porque uma hora conversava com uma médica, 30 anos de profissão. Tem que seguir esse protocolo. Daqui a pouco já é esse protocolo. Gente, não mudou nada. Só é a maneira de mudar o protocolo. Que é igual o que está acontecendo com as leis. Vamos colocar todo mundo aqui e vamos fazer que esse aqui tem direito a isso, isso, isso. Mas não vamos passar essa informação, porque quanto mais informados esse povo for, eles vão vir atrás. Então nem vamos falar. Então nem passe para frente. Então por trás das câmeras aqui, tá fazendo o papel do quê? De informar.
Informar que a gente tem direitos e esses direitos a gente precisa ir atrás, a gente precisa cobrar, a gente precisa querer sim um profissional de apoio, a gente precisa querer que a mãe com deficiência tenha direito a amamentar, que tenha que ter lá o lugarzinho dela para amamentar, que tenha que ter o amparo para ela fazer isso, que a criança dela tem direito ao profissional de apoio se precisar, que ela precisa se ela precisar ir para o hospital, que a pessoa com deficiência tem direito também ao. Fugiu o nome? Olha, falei que hoje é para mim não falar. A pessoa com deficiência ela tem direito ao acompanhante. Então, se a mãe é deficiente, ela tem direito ao acompanhante para atender o filho dela. Entendeu? Então, não é 2 mais, é 3. Porque ela também precisa do acompanhante. E sem falar de um monte de outras coisas, que nessa semana eu descobri algumas coisas que a gente vai lendo. A gente esquece de muitas coisas. Leitor para as pessoas com dificuldade de leitura. Calculadora para quem tem dislexia. Descalculia. Descalculia, né? Matemática, descalculia. Calculadora, tá? A pessoa precisa. Não é deficiência, descalculia. Mas, se você tiver um laudo dizendo que você tem, antes de. Você faz lá, tem um prazo de inscrição, você tem que pegar o edital daquele negócio que você vai concorrer, se for Enem, se for um vestibular, e prestar atenção nisso. Pegar e protocolar no tempo hábil para que você possa ter direito à calculadora. É falado? É comentado? Eu não tinha ouvido ainda. Porque são quase coisas que não são faladas. Espaços públicos. Precisa ter um lugar para a pessoa se regular. Principalmente em eventos, mas não é tão divulgado. Vagas destinadas para pessoas com deficiência, em ambientes onde existem festas, que elas têm que estar em lugares priorizados, que ela tem que ter um lugar próprio ali para elas. E daí? É divulgado? Por quê? Porque é para as pessoas continuarem em casa, ficar lá nos lugares que elas ficam mesmo, para que pegar, que se todo mundo souber dos seus direitos, vão querer estar causa o quê? Problemas, porque eles não conseguem dar conta de fazer cumprir a lei. Então a gente precisa entender que tem coisas que existem e a gente sofre porque a gente não conhece os nossos direitos. Que a gente sofre porque a gente não conhece aquilo que é direito da gente. E que a gente precisa conhecer os nossos direitos. Eu tenho bastante coisa para falar sobre a amamentação, só que a gente teve um problema no início da live, que foi com a nossa energia, que eu não sei se tá chovendo por aí. Tava bem feio o tempo lá quando eu tava em Curitiba, né? Tava muito feio. Depois eu vim, não sei se pra lá se choveu, mas aqui não choveu. Mas teve muita queda de energia. Eu tenho muita coisa para falar, mas a gente extrapolou o nosso horário aqui. E eu só fiquei no bloco 2 ainda. Eu tinha o bloco 3, 4, 5 e 6, gente. Só para vocês terem ideia. Mas o pessoal da equipe já tá ali dizendo para mim que tá cansado de me ouvir. Ouviu demais minha voz. E que também ficou ali, né? Pagando incêndio. Mas, gente, só para resumir, assim, né? Não vou falar de todo o conteúdo que a gente tem, mas para a gente fazer um fechamento legal aqui, a pressão que muitas mães sofrem. Infelizmente, muitas mães são julgadas. Se amamentam em público, recebem críticas. Se não conseguem amamentar, também são julgadas. Se voltam ao trabalho, são criticadas. Se permanecem em casa, também são criticadas. E como sempre, houve alguém dizendo que aquela mãe não deveria fazer. Então, as pessoas, elas ficam julgando a vida dos outros. Sempre estão julgando a vida dos outros também, porque o leite não é suficiente, porque esse leite é fraco, porque esse leite é isso, porque aquilo lá. Cada um tem um julgamento para sua vida. Então, quem que tem que saber o que é bom para você é você mesmo. Porque se você sabe, até brincava com o Eduardo hoje, que não era uma brincadeira muito. Eu até queria gravar sobre aquilo naquele momento. Mas não podia, porque eu tava fazendo umas coisas com ele e não dava. Ainda mais que eu tava, né, proibida de fazer.
que é a questão, quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer lugar tá bom. Mas a partir do momento que a gente sabe para onde a gente vai ir, quando a gente erra o caminho, a gente tem que fazer o quê? Continuar? Ou a gente tem que fazer, procurar um retorno e voltar? A gente tem que procurar um retorno e voltar. Então, quando a gente erra o caminho, a gente procura um retorno e volta. Porque a gente errou o caminho, mas a gente sabia onde a gente queria ir. E a gente, quando a gente sabe onde a gente quer ir, os julgamentos do A, do B, do C, do D, ele pode até deixar a gente um pouco abatido. Mas ele não pode ser mais forte. E ele não pode contaminar você. Ele não pode te desanimar, ele não pode tirar teu foco, ele não pode tirar tua essência, ele não pode tirar tua luz, ele não pode tirar a tua vontade de fazer. Então, julgar que você não pode fazer isso, julgar que você não pode deixar o seu filho com deficiência, ouvir isso logo no começo. Ai, você vai colocar ele no chão. Ai, mas ele vai ficar se arrastando. Ai, por que isso? Se eu não tivesse feito, será que estava andando hoje? E daí? Eu ia ficar no será. E não é melhor ter certeza? Gente, quando estava muito frio, claro que eu não deixava. Se deixasse, eu colocava 2 calças, colocava outra, colocava mais roupa, entende? Mas aí eu administrava isso. Claro que tem umas pessoas que, né, realmente tem alguns problemas que são fora de nexo, que é a negligência. Aí você tem que. Aí é outra questão. Daí não é julgamento, é negligência. Aí tem órgãos para isso, responsável, vai investigar se é negligência mesmo, ou se é fofoca, ou se é julgamento. Mas tudo isso tem lugares para fazer, tem lugares para ir, tem caminhos para ser seguidos, tem caminhos para você estar fazendo, né? Então é mais ou menos isso. Porque quem sabe quantas noites a mãe passou acordada é ela, não é o outro, né? Então, quem ouviu o choro fui eu. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês: ouvi choro durante, meu Deus, 6 meses. Porque tinha um ponto que só caía sozinho. E ele levou 6 meses. E chorava de dor. Quem ouviu o choro? Era eu. Quem sabia o que fazia? Nem eu sabia, porque tinha horas que eu também tinha vontade de chorar junto. E quantas vezes chorei junto, né? Porque tem horas que você não sabe o que você faz. Você só fala, ai meu Deus do céu, e chora junto. Não tem o que fazer. Então, todo mundo precisa de menos julgamento, precisa de acolhimento, precisa de pertencimento. Palavra que me matou esse final de semana foi pertencimento. A gente precisa se sentir pertencente para estar feliz, para estar bem num lugar. E isso acontece com criança e com adulto, porque tem adulto que não se sente pertencendo no ambiente que trabalha. Porque tem pessoas que fazem bullying com ela por conta de uma deficiência ou por ela ser mãe de alguém com deficiência. Porque quando uma pessoa é mãe de uma pessoa com deficiência, ela tem uma redução de carga horária, ela também sofre preconceito. Porque tem coisas que ela não pode fazer porque ela trabalha só 4 horas, ela trabalha uma jornada reduzida. Isso mede a minha inteligência, isso mede quem eu sou, isso mede o que eu faço. E, infelizmente, acontece isso. Mas existe uma lei que diz que eu posso trabalhar 4 horas e as outras 4 horas eu posso levar meu filho para fisioterapia, para fonoaudiologia, posso fazer isso, posso fazer aquilo, porque eu tenho um laudo médico que diz que ele precisa fazer isso. Mas eu tenho um bando de jogadores e pessoas que julgam que a minha mentalidade, certo? Ela é reduzida. Porque determinados cursos só acontecem em determinados horários. Porque determinadas situações só acontecem em determinados horários. Porque tal horário você não vai estar aqui. Isso é inclusão. Isso é pertencimento. Isso é diversidade. Vocês acham que isso é diversidade? E eu fiz um vídeo falando sobre diversidade. Qual que era a diferença de diversidade e inclusão? Então é tudo muito lindo, muito maravilhoso quando se diz que a lei diz que você tem direito a isso. É muito lindo tudo isso quando a lei diz que você é pertencente a isso. É tudo lindo, muito maravilhoso quando você vai trabalhar num ambiente que você tem um problema físico e o seu grau é o 2 e ele não é adaptado para você. É muito lindo, maravilhoso quando você vai trabalhar no mercado e as pessoas ficam tirando sarro de você porque o seu cadastro de tênis está desamarrado. Eu cheguei a chorar um dia vendo uma cena dessa. E não era meu filho. Tem horas que eu acho que tinha que jogar uma bomba no mundo. E nascer todo mundo de novo.
que diz que a educação muda as pessoas, mas não sei qual educação, porque tem horas que eu não fico pensando qual é a educação que muda. Não sei se essa minha live não vai ser cancelada, vai ter algum problema, mas tudo bem. Depois de sábado eu fiquei revoltada. Gente, eu estudei. Eu estudei o desenvolvimento infantil da criança. Eu ainda escutei. O que você está fazendo aqui, se você é bacharel em direito? Ai, porque eu sou bacharel em direito, então eu aprendi. Eu tenho que sair da educação infantil e eu tenho que ir para outro lugar. Então, eu não me capacito para ajudar as pessoas, as crianças na educação infantil. Eu capacito para poder sair de lá e ir para outro lugar. Ser emprestado para uma outra secretaria ou alguma outra coisa. Só pode. Não tem explicação. Para que. Mas claro, né? Porque eu fiz. Ó, se você faz um curso que não entra dentro daquilo que eles querem também, nem serve para o teu crescimento. Serve só para o teu crescimento pessoal e para você ficar brigando por coisas que não vai te levar a lugar nenhum. É mais ou menos isso. E o bullying acontece. E o assédio também. Porque eles te dão um direito que às vezes eles ficam te assediando para você chegar no seu direito e falar assim, não quero mais o meu direito, porque esse direito dói. Que para mim poder exercer esse direito, eu abro mão de algumas coisas. Que para mim exercer esse direito, eu tenho que abrir mão de outras coisas. E que tem pessoas que abrem mão do direito dela porque a pressão psicológica em cima dela adoece muito mais. Ela acaba abrindo mão em horários impróprios, ficando mais doente ainda, ficando deprimida, depressiva e mais algumas situações, tomando remédio para aguentar quem está doente. E acontece muito isso. Mas é normal, né? Normal. O sistema faz isso com a gente. Falei demais hoje. Vou escolher a live. Não vai ficar no YouTube, não. Brincadeira, gente. Tô brincando. Vai ficar no YouTube, sim. E tá aí, né? Eu falei que eu não gosto de gravar nada polêmico. Tem um roteiro bem bonitinho aqui para os pais e para as mães. Mas tem horas que a verdade é essa. E mais uma vez estamos aí em momentos que estão mexendo nas mudanças da lei, nas constituições, e separando de novo em grupos, né? Em bandeiras, vamos mexer nas bandeiras. Bandeira A, B, C, D. A bandeira Gente, a gente é ser humano, todo mundo vai precisar de alguma coisa em algum momento. Em algum momento você vai precisar. Quem tem um poder aquisitivo melhor vai conseguir fazer terapias melhores e tá tudo bem, ela tem dinheiro para isso. E quem não tem, faz o quê? Plano de saúde tentando fazer você desistir de levar o seu filho para fisioterapia. Acontece muito. Por quê? Porque na cabeça dessas pessoas, depois de 18 anos, não precisa mais. Só que daí isso não conversa com uma pessoa idosa que precisa manter uma vida. Ó, você precisa ter uma vida de exercícios para chegar um idoso que consegue limpar a bunda, né? Mas daí a pessoa que ficou a vida inteira tentando se equilibrar, quando chega com 18 anos, ele não pode mais, tem que pegar e voltar lá, parar, né? Para depois, quando ele estiver chegando na terceira idade, ele começar de novo para poder limpar a bunda? Será que é isso que é real? É contraditório as coisas, é muito contraditória. É tudo contraditório. Eu fiquei acho, quase 5 anos afastada do Facebook. Postava bem pouca coisa. E tem horas que eu ainda luto para não postar muita coisa. Agora eu tô postando por causa que é o por trás das câmeras. Mas eu fazia muitos textos, era mais escrita. Não era no tempo do chat, tá? Então era escritas minhas, palavras minhas. Porque a gente precisa refletir em algumas situações. E daí eu ficava pensando, daí às vezes vinham umas pessoas lá e falava assim: ai, mas por que isso? Gente, alguém precisa. Hoje foi a fala que a menina falou assim pra mim assim: você fala umas coisas que de vez em quando eu tenho vontade de falar. Então, a gente é voz de algumas pessoas que não conseguem falar. Então, a gente precisa continuar sendo voz de algumas pessoas. Tá? Vou postar mais coisas sobre o aleitamento materno. Vou colocar lá as deficiências das pessoas que têm deficiências auditiva e demais deficiências. Sigam por trás das câmeras, baixe o app da rádio, veja os vídeos que são gravados. Se gostaram do nosso conteúdo, compartilhe, continue falando conosco.
continue incentivando, se inscreve lá nos canais, ativa o sininho, faça tudo aquele processo que os YouTube sabem fazer e que falar, porque eu não sei, agora que eu tô aprendendo a comentar como que faz. Porque eu fugi tanto disso, que tava fugindo, e eu apoiei o Eduardo lá no crescimento dele, de rede social, e nem quis fazer a minha, porque tinha horas que, até o que ele falava, eu ficava com medo de dar repercussão, porque tem muitas pessoas que usam o que você faz uns recortes e falam umas coisas que não tem nada a ver, né? Então tem tudo isso. Tem uns haters aí maravilhosos. E naquele tempo não era de hater, tá? Era pessoas que perseguiam mesmo. Então a gente tem que cuidar com as nossas redes sociais aí, porque é bem isso, né? Quando a gente precisa de trabalhar é complicado, né? A gente precisa. Eu quero só passar para vocês uma questão aqui e já vou encerrar a live. Ó, eu vou falar sobre prematuridade, banco de leite, método canguru e forças das famílias que enfrentam esse início de vida tão delicado. Eu vou postar em Reels, em Store, tanto no Instagram como no Facebook, tá? Nas nossas redes sociais. Então, vejam, acompanhe a gente. Quem quiser falar alguma coisa, tiver algum comentário, chama no direct, chama no Messenger, no WhatsApp da rádio, tem vários lugares que você pode falar com a gente, tá? E Deus abençoe todos vocês e que não seja só um desabafo, né? E não seja só uma fala sem nexo, mas são falas que realmente é para fazer a gente pensar, tá? Você resolveu ter um filho? Sabe que os 7 primeiros anos é essencial, você tá ali no desenvolvimento dele. Você tem um filho com deficiência? Não deixe o julgamento das pessoas falando que ele não vai conseguir isso, que ele não vai ser aquilo, que ele não vai, que não precisa isso, que não precisa aquilo. Faça você aquilo que você pode fazer dentro das suas condições, porque tem coisas que a gente se culpa que não conseguiu fazer, porque não é nem tua culpa, é culpa de um sistema que não deixa você fazer, né? Então tem tudo isso. Então só sabe mesmo quem vive, quem sente na pele, né? Porque empatia é uma palavra linda, maravilhosa, mas poucos têm pela gente. Então empatia surgiu aí, bem dizer, na pandemia, era uma empatia, que estava morrendo muita gente. Hoje continuam matando mulheres, né? Estamos no mês de agosto, dourado de lilás, que a gente vê o feminicídio acontecendo e é tudo uma empatia. Porque o que ela fez? Ela traiu? Ela fez isso? A culpa é dela. A culpa é dela. Ah, mas a culpa é dela. E os jogadores estão lá dizendo que a culpa é dela, né? E, inclusive, eu tenho um assunto polêmico para entrar sobre a questão de. Até caiu uma ficha, uma virada de chave, que foi assim. Ah, eu fiquei tantos anos orando. Ai, mas olha, agora que. Gente, tá com 50 anos, tá morrendo, tá indo para 60. Aí agora mudou, não tem força para fazer o que fazia antes. Não tem mais a força. Então tem que ver o que é Deus, o que foi o tempo, o que foi a pessoa não ter mais força. A gente tem que parar e pensar que tem coisa que não é assim, sabe? Tem coisa que não é linda, não é maravilhosa, que não é legal. Que uma mulher que apanha direto, o homem vai parar de bater uma hora, que a hora que o filho cresce e chega e fala: Não, agora você não vai bater mais na minha mãe, porque agora eu vou defender minha mãe. Ah, ele mudou. Mudou o quê? Mudou que agora tem alguém que defenda ela. É mais ou menos assim, né? Então, estamos aí. Vamos encerrar essa live, porque hoje estou polêmica mesmo, né? Hoje veio a polêmica. Estou polêmica desde sábado, porque eu gerei lá no ambiente do trabalho uma questão sobre isso. A gente teve um curso falando sobre diversidade e aonde está a diversidade no meio nosso. Adultos que ensinamos as crianças. A gente ensina algo que a gente não pratica às vezes, né? E nós somos o quê? Exemplos das crianças. Então, mais ou menos isso. Eu quero só deixar uma palavra para vocês aqui. Palavra que eu tinha anotado. Inclusive, estava no tema do cartaz. Alguém pode me ajudar aí? Palavra.
Hoje a equipe pede as contas. Como alguém a quem sua mãe. Desculpa aí. Isaías 66:13, porque ele conversa profundamente com esse tema. Ó. Como alguém a quem sua mãe consola, assim os consolareis. Isaías 66:13. É um versículo que fala de maternidade, de acolhimento, de amor, de proteção e de cuidado. Tá? Leiam lá. Isaías 66:13. Fica essa palavra para vocês. Que Deus abençoe. E até a próxima terça-feira no Por Trás das Câmeras. Tentaremos estar aqui às 20 horas. Se não acontecer nada de intercorrências. Mas se acontecer, aguardem um pouquinho, porque a gente sempre vem nas terças-feiras com os nossos temas. E me acompanhe aí os próximos slides e carrosséis e store e os videozinhos que eu tô fazendo quando eu fico muito, que eu não aguento ficar até terça-feira, né, por trás das câmeras. Né, equipe? Muito obrigado, boa noite para todos. Deus abençoe.